Volume 7, Capítulo 4, Afastando Mosca. Senhor Belzeja, Sua Majestade perguntou por você. Uma arpia chamou com a mensagem logo depois que terminei de tomar o café da manhã no meu quarto. Reconheci pela armadura dela que ela era uma das guardas pessoais armadas do rei Zek. Verifiquei as horas e guardei meu relógio de bolso. Parece que os resultados da votação já saíram. Seraz e eu seguimos a arpia de volta à sala onde havíamos nos encontrado com as 7 luzes no dia anterior. Todos os olhares se voltaram para nós assim que entramos. Tudo estava como no dia anterior, exceto pelas expressões nos rostos daqueles que estavam sentados à nossa frente. O rei Zek levantou levemente a mão de seu assento à cabeceira da mesa. Quanto a se resolveremos nossa situação por meio de discussão ou batalha, uma decisão foi tomada. O que foi decidido? Perguntei. Houve 2 votos a favor da batalha, Gel e Kill. Para resolver a questão por meio de discussão pacífica, houve 3 votos, Lizelote, Cocoronico e Amia. Lise olhou para mim com um sorriso satisfeito. Portanto, esta nossa nação fará de agora em diante tudo o que estiver ao seu alcance para negociar com aqueles que marcham contra nós. Embora este resultado não tenha sido unânime, a decisão deve ser respeitada. Desejo que todos nós agora deixemos o passado para trás e nos unamos para conduzir as negociações que virão. Gel ficou em silêncio à mesa, com os braços cruzados sobre o peito. Você aceita isso, Gel? Por favor. Contamos com você também, disse o rei. Eu. Sim. Há muita coisa que eu gostaria de dizer agora, mas eu já dei minha opinião na votação. Tenho que aceitar esses resultados. Conto com a sua visão e audição de Leopardo também, sabia? Disse Lise. Sei que você não gosta da decisão que tomamos hoje, mas vamos cooperar daqui para frente, ok? Você aceita? Sim. Estou contando com você também, Kill. Kill deu de ombros em resposta. Eu esperava que o Gel fosse ficar violento. Mas se ele está recuando e aceitando os resultados, acho que é melhor eu também. Vou contar com a força dos centauros também. Estamos ao seu dispor, Lady Primeira-Ministra. Você está sendo sarcástica comigo, usando tais formalidades? Não é sarcasmo. Apenas sendo uma péssima perdedora. Muito bem. E fico muito feliz em ver que Nico e a Mia entendem o quanto estou certa sobre esta situação. Agradeço a vocês duas. Há a questão da minha dívida com você. Além disso, respeito sua posição como primeira-ministra, disse Cocoronico. O voto de Cocoronico ocorreu como esperado, assim como o de Gel e Kill. A única pessoa cuja decisão não conseguimos ler. Muitas de nós, Lamias, temos filhos pequenos agora, não é? E muitas de nós estamos no exército. Se tivermos que lutar, muitas crianças ficarão órfãs. Se houver uma maneira de superar isso sem nenhuma perda de vida, que seja o melhor. Pessoalmente, não tenho filhos, então estaria disposta a lutar. Mas com os números que enfrentamos, precisaríamos de toda a ajuda possível. Não se preocupe, Amia. Liz estufou o peito enfaticamente. Não deixarei ninguém morrer. Prometo que resolverei este assunto por meios pacíficos, não importa o que aconteça. Gel se virou para olhá-la. E os exércitos? Eles serão desmobilizados conforme o planejado. Manteremos apenas a guarda pessoal do rei como força de combate. Você está falando sério? Nós, semi-humanos e monstros, sempre fomos vistos como uma ameaça pelos humanos. Precisamos tomar medidas para demonstrar nossa falta de hostilidade, para provar que não lhes queremos mal. Dissolver o exército. Ela não consegue ver de outra forma. Em breve, poderemos convidar essas pessoas para o nosso país. Com isso em mente, gostaria de eliminar todos os fatores que possam fazer nossa comunidade parecer perigosa. Já existem certos monstros neste país que parecem violentos mesmo sem armas nas mãos. Precisamos mostrar nossa sinceridade, mostrar que somos um povo pacífico. Lizzie correu até a porta e parou na minha frente.
E, bem, é assim que vai ser. Sem reclamações, presumo? A decisão de hoje foi tomada de forma justa, seguindo os procedimentos adequados. Eu também não sou cidadão deste país. Dei meu parecer, e ele foi rejeitado. Não tenho o direito de reclamar do acordo que vocês fizeram entre si. É isso mesmo. Você é só um estranho. Talvez agora você entenda? Entender o quê? Seu lugar. Aposto que foi Lizzie quem me chamou aqui em primeiro lugar. Havia uma vitória completa estampada em seu rosto. Eu estava certa, e você estava errado, ela deve ter pensado. Mas Lizelotte Unique está tão certa que chega a doer. Ela está certa, ela venceu, de forma justa. Não foi injusto da parte dela convencer a Mia a se juntar a ela ontem à noite. Não é injusto tentar convencer alguém de alguma coisa. Depois de um tempo, ela pareceu se cansar da minha falta de resposta. Chega. Você deveria ir, disse ela, com firmeza. Uma pena que você não conseguiu enganar e manipular a todos nós, né? Precisamos nos apressar e discutir nossos próximos passos, entende? Não é uma discussão para os ouvidos de forasteiros impulsivos como vocês. Chega, Lizzie, disse Gel em tom de reprovação. O homem pode ser um forasteiro, mas ainda é nosso convidado. Sim, acho que isso foi um pouco longe demais, sabe, acrescentou a Mia. Lizzie fez beicinho, furiosa, e desviou o olhar. Tudo o que eu fiz foi dizer a verdade. Não. É como você diz, sou apenas um estranho aqui. Se houver uma maneira de resolver esta questão sem derramamento de sangue, então concordo que é a melhor opção. Desejo-lhe sinceramente boa sorte nas negociações que virão. Curvei-me perante as 7 luzes. Bem, então, eu me despeço. Quanto mais inteligente uma pessoa acredita ser, mais obstinadamente ela trabalha para justificar seus próprios argumentos com lógica. Até que finalmente ela nomeia aquilo que encontrou como a resposta certa. Algumas pessoas chamam isso de excesso de confiança. Mas eu sou igual, não sou. Acredito demais nas conclusões a que chego. No final das contas, tudo isso não são apenas 2 tipos diferentes de excesso de confiança se chocando? Até que tenhamos resultados reais, nunca saberemos a verdadeira resposta. Nunca saberemos qual lógica foi justificada o tempo todo. No dia seguinte, solicitei uma audiência com o rei Zek. Desta vez, nos encontramos em sua sala do trono, não no grande salão de reuniões de costume. O rei imortal estava sentado em seu trono com Gratra atrás dele, à sua direita. Os 4 guerreiros brilhantes não estavam à vista. Eu alcancei meu objetivo neste país. Com a sua decisão de negociar com as forças invasoras e a declaração de Lizzie Dono de que qualquer um que pareça ser um soldado é um risco. Não acredito que meus companheiros e eu devamos ficar. Peço desculpas por expulsá-lo nessas circunstâncias. Mas os desejos de Lizzie Dono devem ser seguidos, eu presumo? Ela acredita que você é a causa de um conflito desnecessário. Ela acha que a decisão de Gel e Kill de votar pela batalha foi por sua influência. Peço desculpas. Não, é verdade que eu posso ter provocado essa reação neles. Ela está correta em sua avaliação. Acredito que a decisão dela é a correta. Desejo confiar neles, confiar o futuro deste país a eles. Os aracnídeos contribuíram muito para o nosso lar. No final, todos nós temos que fazer nossas próprias escolhas. Não tenho voz ativa na direção que este país escolhe tomar. No que diz respeito a Kurosaga, no entanto, como você pediu, nosso país os manterá seguros até a hora certa, dou minha palavra. Por favor, volte para buscá-los e não se preocupe. Quando chegar a hora, eu lhe concederei a reentrada. Gratra. Sim. Seguindo a palavra do rei, ela veio até mim e me entregou uma chave do mesmo tipo que Erika havia me dado. Se a besta divina quiser ficar conosco, você precisará desta chave para entrar em nossa nação mais uma vez. Sou grato, mas você tem certeza?
Essas chaves não são preciosas para o seu povo? Com a chegada da besta divina, precisaremos de muito menos delas no futuro. Por favor, não se preocupem com a senhorita Niak. Eu garantirei que ela consiga viver em paz aqui. Eu juro. Obrigado. Deixo-a aos seus cuidados. Gratra retornou ao seu lugar ao lado do rei Zek. Você vai embora imediatamente? Ele perguntou. Sim. Não temos muito tempo. Entendo. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, meu país tenha renascido e que possamos dar as mãos a vocês, humanos. Desejo acreditar que tal futuro é possível. E se você tiver a chance? Por favor, diga à senhora Erika o quanto sou profundamente grato a ela por tudo que ela fez por mim e pelo meu povo. Saí da sala do trono e voltei para os nossos aposentos. Encontrei Serais, Niak e Slay me esperando no quarto quando voltei. Vamos. Entendido. Paquil. Mestre. Niak olhou para mim, inquieta. Tirei a máscara e olhei-a nos olhos. Não se preocupe. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Ah. Niak sente. Não vou dizer adeus, ok? Niak assentiu. Miau. Niak realmente te deseja muita sorte. Havia lágrimas em seus olhos. Cara, essa garota. Minha boca se curvou em um sorriso sincero, e acariciei sua cabeça. Fique forte. Niak é membro da Brigada do Senhor das Moscas. Niak nunca vai esquecer. É isso que eu gosto de ouvir, eu disse enquanto colocava minha máscara de volta. Saímos do castelo e saímos do terreno pelo portão da frente. Niak nos acompanhou até lá. Começamos a descer a suave encosta. Virei-me uma vez e vi Niak ainda nos observando, acenando do lado de fora das muralhas do castelo. É bem a cara dela. Olhei para as ameias. Havia outros rostos ali nos observando também. Gel Shadowblade. Levantei minha mão e ele levantou a dele em resposta. Passamos pelas ruas da cidade e finalmente chegamos ao túnel que levava de volta à superfície. Virei-me, contemplando uma última visão completa do reino subterrâneo. Subimos a escada e chegamos à porta prateada que dava para o exterior. Coloquei a chave na cavidade e a porta começou a abrir. Acho que a chave não é consumida quando você abre esta porta por dentro, apenas por fora. Quando a porta se abriu completamente, senti como se já fizesse séculos que a luz do sol não batia nos meus olhos. Eu realmente gostaria de ir lá e destruir aquelas 13 ordens de Alion, ou seja lá como elas são chamadas agora. Mas com a Lise na jogada, isso não parece possível. E há outras coisas que precisamos fazer agora. Certo, então. Vamos fazer o que pudermos, certo? Com isso, deixamos o país do fim do mundo. Um certo casal. Querido. Não se preocupe. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Ah, não é isso. Eu estou grávida. Sério? Sim. Desculpe. Sei que este não é o melhor momento. Chico. Gostaria que você tivesse me contado antes, só isso. Eu queria te fazer uma surpresa. Na verdade, eu ia te contar mais tarde. O momento não é dos melhores, é verdade. Mas ei. Fico feliz em ouvir isso. Gel. Você vai voltar em segurança, não é? Claro que sim. Não é à toa que me chamam de o mais forte dos 4 guerreiros brilhantes. Vou voltar para você. Sinceramente, eu também quero ir com você. Depois do que você acabou de me contar? Sem chance. Você está certo? Boa sorte na batalha, querido. Eu vou voltar. Por você. Pelo bebê que você está carregando. Eu juro. Lizelot Onik. Para Lizelot Onik, os dias agitados de trabalho estavam apenas começando.
Primeiro, ela precisava enviar mensageiros para as forças da deusa que se dirigiam a eles, precisava expressar a falta de hostilidade em relação ao exército que se aproximava. Quando as pessoas entram e saem, Niak deve abrir e fechar a porta? Perguntou Niak. Esse é o seu trabalho, sim. Bem, faça o bem e acho que posso chamar isso de trabalho. Niak entende. O número de chaves que possuímos é limitado, mas agora que temos uma besta divina, não precisamos mais consumi-las ao abrir a porta do nosso país. Aquele mosca que a trouxe aqui, essa é a única coisa boa que ele fez por nós. Liz estava trabalhando duro desde que a votação foi realizada, incumbindo todos os membros do clã Onic de realizarem as próximas negociações com o mundo exterior. Também preciso discutir a reeducação dos 4 guerreiros brilhantes. Precisamos corrigir suas tendências belicistas, Gel e Kyo em particular. Havia uma montanha de coisas para fazer, e Lizelot Onic fazia tudo o que podia sozinha. O fracasso era inaceitável. Imagino que essas negociações levarão várias viagens para serem concluídas completamente. O clã Onic era fundamental para o governo da nação, e os aracnídeos eram os responsáveis pela manutenção dos importantíssimos dispositivos mágicos ancestrais que mantinham o país funcionando. Liz estava ciente da escassez de alimentos e do estado de deterioração desses dispositivos, é claro. Seu país precisava se abrir para o exterior. Isso significava que era provável que as forças da deusa não fossem as únicas com quem ela teria que negociar. Haverá outras nações também. Preciso explicar aos humanos que não somos um perigo para eles. Eu consigo fazer isso. Não importa quem o enfrente, resolverei a questão sem derramar uma única gota de sangue. Eu simplesmente não podia permitir que aquele mosca sugerisse que recorrêssemos ao derramamento de sangue. Ele tentou nos usar. Durante 3 dias, Liz enviou arpias mensageiras para o mundo. Decidimos abrir este país ao exterior. Existe o perigo de sermos encontrados, mas chegou a hora de aceitar esse risco. Liz dedicou todo o seu tempo e energia a vislumbrar o futuro do país do fim do mundo enquanto aguardava uma resposta de seus mensageiros. Já haviam se passado 3 dias, mas alguns ainda não haviam retornado. Ela também ainda não recebera nenhum relato de um exército humano marchando em sua direção pela floresta. O que significa que há uma grande probabilidade de que as forças da deusa ainda estejam longe daqui. Temos tempo para nos preparar. Ainda há muito a fazer. Lizzie começou a dormir e comer menos e se concentrou totalmente no trabalho que tinha em mãos. Primeira-ministra Lizzie. Uma aracnídeo irrompeu em seu quarto, ofegante e sem fôlego, era Hidata Onic. O que houve, Hidata? Desculpe, mas tenho andado bastante ocupada nos últimos dias e estou um pouco cansada. Estava planejando descansar um pouco. E eles desapareceram. Hidata interrompeu. Você vai ter que me dar mais do que isso. Quem desapareceu? Gel Shadowblade e Killmeio. As ordens do leopardo e do cavalo brilhantes. Eles se foram. Antes mesmo que Hidata terminasse de falar, Lizzie já estava se levantando da cadeira. Como assim, se foram? Acho que eles devem ter se deslocado durante a noite. Ninguém percebeu que eles estavam saindo. Impossível. Eles estão desobedecendo à decisão do nosso país? Pretendem nos deixar para sempre porque não conseguiram o que queriam? Lizzie arregalou os olhos e soltou um suspiro de choque. Isso nunca vai dar certo. Primeira-ministra Lizzie, o que é? Hidata. Lizzie gritou para ela. Sim. Mandem chamar as ordens do dragão e da serpente brilhantes imediatamente. Mas não deixem que elas se armem. Em hipótese alguma elas devem portar armas. Entendido? Convoque também Loa e os outros grandes lobos. Entendi. Os soldados, no entanto. Você pretende ir atrás do Gel e da Kill? Claro que sim. Se formos sair e procurar, talvez possamos contatar Gratra e pedir que sua guarda pessoal também procure? Você tem razão. Mande Gratra sair com suas arpias.
Mas garanta que elas estão desarmadas, entendido? Hidata completou a frase de Lizzie. Vejo que você está acompanhando meu raciocínio. Agora, depressa. Antes que seja tarde demais. Percebendo a gravidade da situação, Hidata saiu correndo da sala, e Lizzie a seguiu logo depois. Isso não é bom, nada bom mesmo. Gel e Kyo sem dúvida estão marchando para a batalha. Eles partiram para lutar contra as forças da deusa antes mesmo de podermos começar nossas negociações com eles. Devem estar se movendo nas sombras, preparando isso há dias. Lizzie e os outros aracnídeos estavam tão ocupados que não tiveram tempo de ficar de olho neles. Gel, Kyo. Eles nunca aceitaram o resultado da votação, não é? Eu estava errada. Mas talvez não houvesse como prever esse resultado. O povo deste país sempre respeitou os resultados das decisões democráticas. Todos. Sem exceção. As decisões que nós, 7 luzes, tomamos com nossos votos são finais, são lei. De que outra forma governaríamos? Por que isso está acontecendo? Porque todos mudaram. Lizzie sabia a resposta. O Mosca. É aquele Mosca. É uma pena que ele seja conhecido da Nael. Eu nunca deveria ter respeitado isso. Eu deveria tê-lo expulsado antes. Lizzie correu pelo castelo, às vezes usando suas teias para pegar atalhos, prendendo teias em pilares nos corredores do castelo e impulsionando-se rapidamente, arqueando-se no ar. Isso lhe permitia subir escadas em um instante, e era muito mais rápido do que correr. Preciso me apressar. Ela saiu dos portões do castelo. Os grandes lobos estavam se reunindo por perto. Com a velocidade deles, talvez consigamos pegá-los. Lizzie reuniu suas forças enquanto ainda estava em movimento e rapidamente alcançou a porta prateada do país. Essas pegadas no chão. E em tamanha quantidade. Eles já estão lá fora. Hidata, e as chaves? Perguntou Lizzie. Sim, foi a resposta dela. Faltou algum em nosso estoque? Nenhuma, exceto aquela concedida a Belzeja quando seu grupo partiu. Lizzie examinou a área. Aquela besta divina não está em lugar nenhum. Ela deveria estar de prontidão nesta área. Ela também estava planejando nos trair, desde o início? Não posso presumir isso agora. Talvez ela tenha sido ameaçada por Gel ou Kyo. Mas, no momento, temos outras prioridades. Precisamos ir atrás deles. Os grandes lobos são mais rápidos que os centauros, e tenho certeza de que conseguirão os alcançar. O cão de 3 cabeças de Hades estava diante dela, líder dos grandes lobos, seu nome era Loa. Loa, deixe-me montar em você. Vamos atrás deles, é? Perguntou ele. Loa conseguia falar não apenas com grandes lobos, mas também com outros, embora apenas pela boca de sua cabeça central. Mesmo que eu seja o único a alcançá-los, temos que ir. Entendeu, Loa? Siga o cheiro deles. Os rastros deles. Como você pedir. Lizzie usou sua teia para pular nas costas de Loa e se prender firmemente a ele para não cair. Ela estreitou os olhos enquanto olhava ao redor. Tig. Amia. Você está escondendo uma espada curta atrás desse seu escudo, não é? Eu sei que você nos disse para não trazer armas, mas pensei que isso poderia ser um pouco perigoso, só isso, respondeu Amia. Não. Seu escudo será suficiente. Não há necessidade de atacar. Você deseja tanto ver aquelas mães lamias recém-nascidas e seus bebês mortos? Deixe aí. E vocês, outras cavaleiras lamias, sigam o exemplo dela. Amia jogou a espada que estava escondida no chão e ordenou às outras que fizessem o mesmo. O som áspero de metal batendo ecoou pelo ar. Lizzie examinou Amia cada vez mais de perto. Amia, o que é isso? Amia abriu a pequena bolsa de couro para mostrar a ela. Sim, são esferas sonoras. Esferas sonoras eram dispositivos mágicos que, como o nome sugeria,
Emitiam um som quando uma certa quantidade de mana era despejada nelas. Podemos nos separar lá fora. Vamos precisar disso para nos comunicarmos. A senhora não tem alguns desses, senhorita Lizzie? Está ficando um pouco sensível demais com tudo isso, não é? Você pode estar certa. Minhas desculpas, Amia. Lizzie enxugou o suor da testa. Talvez seja cansaço. Mas ela tem razão. Não estou pensando com clareza. Preciso me recompor. Lizzie respirou fundo e então levantou a voz para dar ordens aos soldados ao seu redor. Lamias e dragões, montem o máximo de grandes lobos que puderem. Arpias, procurem do céu. Avisem-me assim que localizarem Gel, Kill ou qualquer indivíduo que pareça pertencer às forças da deusa. Idata, abra a porta. Sim. Idata colocou uma chave na cavidade e a porta se abriu. Lizzie pegou a chave dela e, no momento em que a colocou em suas mãos, Loa disparou como uma bala. Os grandes lobos e arpias o seguiram. Eu vou detê-los. Preciso. Se eles encontrarem os humanos antes que cheguemos até eles. Eu explico tudo. Vou explicar que não somos inimigos deles. Vou convencer Gel e os outros a não encostarem um dedo neles. Uma dúvida permanecia girando no fundo da cabeça de Lizzie. Por que eles fizeram isso? Por quê? Se ao menos me tivessem deixado negociar, tudo teria corrido bem. Eu poderia ter resolvido tudo isso sem incidentes. Lizzie correu como o vento pelo vale, montada nas costas de Loa. Ela manteve os olhos fixos no caminho à sua frente, e Loa correu como uma flecha abaixo dela. Lá. Lizzie ficou atenta ao som. Aquilo são cascos. As centauras. É aquilo ali. Loa parou de repente, suas patas dianteiras raspando o chão e levantando poeira no ar. Lizzie sentiu várias sombras se aproximando, estavam fora de seu campo de visão, mas se aproximavam rapidamente. Aqueles são. Ela arregalou os olhos. Não podem ser. Humanos? Um grupo de humanos montados em cavalos se aproximou dela, todos armados. Eles já estão aqui. Lizzie se virou e viu a matilha de grandes lobos não muito longe dela. As arpias também estavam no céu acima deles, um pouco atrás da matilha. Sua mente estava a mil. Loa, volte para eles. Leve-os de volta para a porta. Voltar? Você consegue ver o que está acontecendo, não consegue? Aqueles humanos ali provavelmente são as forças da deusa. Se te virem, vão achar que você é perigoso. Pegue nossas forças e recuem. Exceto a ordem da serpente brilhante. A parte superior do corpo das lamias parece meio humana, elas podem ser de alguma forma relacionadas a essas pessoas. Faça-os vir até mim. Os humanos pararam, pareciam estar discutindo alguma coisa. Eles notaram nossa presença. O coração de Lizzie batia forte e rápido, seu próprio batimento cardíaco soava ensurdecedor em seus ouvidos. Ela não podia falhar, mas sentia como se tivesse sido jogada de cabeça para baixo na apresentação, sem tempo nem para ensaiar. Eu deveria estar preparada para isso. Istra. Primeira-ministra. Com as palavras de Loa, ela foi tirada de seus pensamentos acelerados e imediatamente trazida de volta à realidade. Tem certeza de que devo voltar para os outros? Sim. Quem exatamente você pensa que eu sou? Sou a primeira-ministra desta nação, Lizelot Onik. Eu estou ciente. Lizzie pulou no chão, e Loa recuou para se encontrar com os outros grandes lobos. As lamias e os dragões desceram de suas grandes montarias lupinas enquanto Loa chamava as arpias. Logo, todos, exceto as lamias, começaram a recuar. Agora as peças estão no lugar. Ela se virou para encarar os humanos. Eles também estavam se movendo, se aproximando. Amia e as outras lamias chegaram ao lado de Lizzie. Primeira-ministra. Amia, você preparou a bandeira branca?
Sim, exatamente como você pediu. Isso deveria mostrar aos humanos que não lhes queremos mal, pelo menos acho que esse é o significado do gesto na sociedade deles. Será que será bem compreendido? Talvez devêssemos ter perguntado àquele mosca sobre isso. Liz ergueu a voz e tentou chamá-los, mas não adiantou, estavam muito longe e sua voz não alcançava seus ouvidos. De longe, ela podia ver as bestas erguidas em suas mãos, cavaleiros arqueiros. Lizzie ficou à frente das lamias e ergueu sua bandeira branca. Eles abaixaram seus arcos. O peito de Lizzie começou a bater de excitação. Então os humanos ergueram sua própria bandeira branca. Eles entenderam. Sabem que não temos nenhuma hostilidade em relação a eles. Lizzie levantou uma mão no ar, sem tirar os olhos dos humanos à sua frente. Ordem da serpente brilhante, esperem aqui em prontidão. Pelo menos me deixe ir com você. Você ficaria muito aberta e indefesa. Há um significado por trás da minha franqueza. Esta é uma oportunidade única na vida, entende? Precisamos nos apressar. Por sorte, parece que eles ainda não encontraram Gel e os outros. Precisamos negociar rapidamente com eles e explicar que não há necessidade de lutar. Não há um momento a perder. Eu acho estranho que eles não tenham lutado com o Gel. O que você quer dizer? Você acha que é possível? Pela primeira vez, as mãos de Amia tremeram. E se aqueles humanos encontrassem o Gel vindo em nossa direção, e eles já? Não presuma o pior deles logo de cara. Controle-se, Amia Plum Lynx. Não tem como ter certeza disso, né? Temos que confiar nesses humanos. Lizzie. Acho que não conseguiria perdoá-los, sabe? Se aqueles humanos lá fora mataram o Gel ou a Kill. Lizzie deu um tapa na bochecha de Amia. Se recomponha. Isso seria mais um motivo para negociarmos. Temos que explicar a eles que não somos como o Gel e a Kill. Dizer a eles que aqueles dois ignoraram nossas regras e deixaram o nosso país. Temos que ser sinceras. Eu permanecerei ao seu lado, primeira-ministra. Eu já te disse, vou sozinha. Lizzie se virou e respirou fundo novamente. Tudo bem. Eles levantaram uma bandeira branca. Não nos querem mal. O cenário está pronto para a negociação agora. Lizzie caminhou em direção a eles, com sua bandeira ainda erguida no ar. Um único cavaleiro também começou a avançar em sua direção. Sua armadura era claramente distinta das demais, e ele parecia estar em posição de autoridade sobre os outros cavaleiros. Será que ele pode ser um desses, nobres? Ele se aproximou dela até ficarem a poucos metros de distância, depois se aproximou ainda mais. Finalmente estavam frente a frente. O homem estava a cavalo, então Lizzie teve que olhar para ele. Não usava capacete e sua armadura parecia mais clara do que a dos outros cavaleiros. Seu cabelo era castanho escuro. Seus olhos estavam um pouco caídos, mas Lizzie percebeu que, com suas feições bem proporcionadas e um leve ar de sofisticação, ele poderia até ser considerado bonito. Ele aparenta ter quase 30 anos, talvez? Não é tão musculoso quanto o Gel, mas é um homem bem constituído. Com licença. Seria rude falar com você do meu cavalo, disse o homem em tom gentil. Ele desmontou, colocando sua bandeira branca na sela antes de se virar para Lizzie mais uma vez e fazer uma reverência graciosa. Meu nome é Michaela Eukalion. Sou o segundo filho da casa de Eukalion, do reino de Alion. Sirvo como comandante das 13 ordens de Alion e capitão da primeira ordem dos cavaleiros. Agora, então, com o hasteamento da bandeira branca, vejo que você não é uma mera monstra, nem tem os costumeiros olhos dourados. Acredito que você seja povo do país do fim do mundo. Estou certo? Lizzie deu um suspiro de alívio. O homem era gentil, era grande, mas não intimidador. Ele até desmontou do cavalo com consideração, ele devia ser realmente um ser humano gentil. Eu sou. Ou seja, sirvo como primeira-ministra do país do fim do mundo. Meu nome é Lizelotte Onick,
um aracnídeo. Primeiramente, permita-me agradecer por compreender o significado da nossa bandeira branca. O que posso fazer por você? Michaela pareceu surpreso. Ah! Ouvir você falar com tanta fluência e graça. Peço desculpas, mas isso me surpreende um pouco. Isso sem falar da sua beleza. As bochechas de Lizzie ficaram vermelhas com o elogio inesperado. Não posso. Ele vai achar que sou facilmente manipulável. Michaela lhe deu um sorriso que poderia até ter sido pensado como afetuoso. Vocês enviaram arpias mensageiras até nós, não foi? Ele perguntou. É? Ah, sim. Elas nos explicaram o seu desejo de negociar, e é por isso que viemos. Soubemos que você deseja resolver seus conflitos por meio de discussão, não de batalha. Ao ouvir isso, corremos para cá imediatamente para nos encontrarmos com você. Eu entendo. Eles receberam nossas mensagens. Foi então que Lizzie percebeu a direção em que Michaela estava olhando. Ele estava olhando para algo além dela, por cima do ombro de Lizzie. Senhor Michaela? Aquelas indivíduos ali atrás. São lamias? Sim. Ah, por favor, não se preocupe. Elas não são criaturas violentas. Não vejo nenhuma arma digna de menção. Será que elas usam dispositivos mágicos ofensivos? Não, eu as trouxe aqui apenas com seus escudos, nada mais. E elas não estão armadas? Michaela ficou surpreso mais uma vez, deixando escapar um suspiro que soou bastante deslocado. Talvez ele seja ainda mais ingênuo do que parece à primeira vista. Um pouco cativante, até. Deliberadamente, sim. Desejo comunicar durante nossas negociações que não temos nenhuma hostilidade contra você. Temos armas, mas as deixamos para trás para vir falar com você, junto com todos os monstros entre nós que podem ser mal interpretados como tendo intenções hostis. Liz explicou o pacifismo de seu país e a traição de Gel e Kill. Ela disse ao humano que eles haviam dado as costas à decisão de sua própria nação. Michaela ouviu atentamente, concordando com a cabeça como um jovem estudante inocente. Entendo, pensar que você chegaria tão longe. Isso me surpreende. Eu não sabia que existiam pessoas tão sábias vivendo no país do fim do mundo. A senhora Lizelotte. Michaela se aproximou dela e estendeu a mão para ela apertar. Lizzie pegou a mão dele e apertou-a com firmeza. Ele a olhou com sinceridade nos olhos e retribuiu o aperto. Eu não estava errada. Lizzie tinha absoluta certeza disso agora. Aquele mosca achou que nenhuma dessas pessoas era confiável. Mas só acreditou nisso porque elas eram um incômodo para ele. Foi por pouco. Quase caímos em suas palavras doces e fizemos algo que jamais poderia ser desfeito. Lizzie levantou a cabeça e sorriu. Sempre sonhei em conhecer um ser humano assim, no dia em que poderíamos andar de mãos dadas juntos. Sim. Para ser sincero, eu também estou bastante impressionado. Eu não fazia ideia de que o povo do país do fim do mundo, disse Michaela, com os olhos se suavizando enquanto ele sorria de volta, seria tão incrivelmente estúpido. É? O que ele acabou de dizer? Inacreditável. Ua. Lizzie foi empurrada para o chão com uma força terrível. Ela sentiu braços fortes e musculosos a envolverem firmemente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela ouviu um grito de primeira-ministra, vindo de Amia, um pouco atrás dela. Sim, senhor Michaela. Oh, que você está? Você está me machucando. Ela não tinha uma ideia clara do que estava acontecendo. Seu cérebro não conseguia acompanhar, não conseguia compreender a situação. Hein? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Senhor Michaela? Esse humano gentil é. Por quê? Por quê? Ele a encarou com olhos inexpressivos, e Lizzie estremeceu de medo. Michaela ergueu a mão, parecia ser algum tipo de sinal para os outros.
Lizzie ouviu cascos enquanto os outros cavaleiros se aproximavam. Já chega, Lamias. Mais um passo e eu mato essa sua primeira-ministra. Sua voz fora tão gentil, mas agora o tom era frio e cruel, terrivelmente cruel. Ele começou a vasculhar os pertences de Lizzie. É só isso. Ah. Sim, é essa mesmo. A chave. A chave para abrir nossa porta prateada. Se tivermos essa coisa, nem precisamos chamar a Sexta Ordem, né? Aquele bando. Eles tratam aquela besta divina quase como se fosse um deles. Com isso, nem precisamos mais daquela coisa. Lizzie estava hiperventilando, mas de alguma forma conseguiu acalmar a respiração o suficiente para falar. Sim, Sr. Michaela. Isso é um mal-entendido. Deve ser. Um mal-entendido? Você é quem não entende o que está acontecendo aqui. Vocês dois devem ter tido uma boa conversa, Sr. Michaela, outro dos cavaleiros gritou para ele enquanto cavalgava. Esse pessoal está agindo de forma mais humana do que eu esperava. Nossa, aquilo ali é uma lamia? Que lindeza! O quê? Você gosta de lamias? Não, mas... Lizzie sentiu seu olhar lascivo sobre ela, o que lhe causou arrepios. Essa com a parte inferior do corpo de uma aranha também não é tão ruim. Garotas humanas são chatas mesmo, né? Eu quero provar uma semi-humana, foi por isso que vim nessa missão, para começo de conversa. Especialmente quando se trata de sub-humanas como essas, não precisamos nos conter. Não como quando você faz isso com outra humana. Não precisa ter piedade, né? Aquelas com partes humanas valem um bom preço. A terra do fim do mundo é como um tesouro de coisas boas para levarmos. Lizzie ficou chocada. Mas eu tenho que ser forte, eu preciso. Vamos conversar sobre isso. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Somos todos pessoas boas no país do fim do mundo. Ainda não é tarde para conversar. Vamos esquecer tudo isso, águas passadas. Se nos esforçarmos para nos entender, tenho certeza de que podemos dar as mãos. Prefiro me juntar a outras partes. Estou perguntando se podemos transar. O quê? O que esse humano está dizendo? Relação sexual entre humanos e aracnídeos. Sabe como é, acasalamento. É possível? Que diabos você está tentando, Michaela deu um soco no rosto dela, enquanto seu corpo ainda pressionava todo o seu peso sobre ela. Deixe-me perguntar isso de novo. Lizzie sentiu uma dor aguda no nariz. Você e eu, por exemplo, poderíamos fazer sexo? Chega dessa bobagem. Você ao menos sabe o que está dizendo? Sai de cima de mim. Lizzie sentiu algo se instalar dentro dela. Ela perdeu o controle. Rápido. Falar com você é inútil. Mande alguém mais sério que eu possa negociar, Ag. Ele deu-lhe outro soco no rosto, e mais outro, abaixando os punhos um após o outro. Papar. Por favor, Pagu. A surra parou. Por favor, pare, por favor. Pare, então por favor. Me dê desculpe. Então, por favor. Não me bata. Eu não aguento isso. Só vou perguntar mais uma vez. É possível? O rosto de Liz estava coberto de sangue e lágrimas enquanto ela tentava desesperadamente se tornar tão pequena quanto possível. Eu não sei. Eu nunca fiz isso, então eu... Me desculpe. Não me bata. Liz estava absolutamente apavorada, implorando por misericórdia entre os soluços. Michaela soltou um breve suspiro com a resposta. O quê? Você não consegue responder a uma pergunta simples e deveria ser a primeira-ministra deste lugar? Lixo inútil. Bem, acho que posso ficar com você como bichinho de estimação até eu ficar entediado. Considere isso uma honra, isso é misericórdia.
De repente, um som de campainha encheu o ar, era quase ensurdecedor. Esferas sonoras. O que é isso? Um sinal. Deixem-na ir. Deixem a nossa primeira-ministra ir. Era a voz de Amia. Você. Tire a roupa. O que? Sub-humanas como você tem muita coragem, se vestindo assim. Tire-as. Vou você. Com um assobio e um clang, um único raio ricocheteou no escudo de Amia, disparado por um dos cavaleiros arqueiros atrás de Michaela. Que surpresa! Ela bloqueou. Acho que aquela coisa agora era uma esfera sonora. Ela provavelmente acabou de enviar uma mensagem para seus aliados. Um sinal para os amigos dela de que as negociações fracassaram. Os sub-humanos armados e os monstros repulsivos estarão a caminho. É aqui que a verdadeira luta começa. Podemos usar a primeira-ministra deles como refém. Ah! O que? Nada. É que chamar esse monstro sub-humano de primeira-ministra é patético. É hilário. Eu sei, certo? Lizzie não conseguia dizer nada, não conseguia falar. Estava apavorada. Mas uma terrível sensação de aperto a puxava para baixo, e ela não suportava mais ficar sem saber. Ela engasgou com uma pergunta. Me mensageirás. Ah? O que você está dizendo agora? Nossas mensageiras. Oh, o que aconteceu com elas? Ah, nós as matamos. Abatemos elas do céu. Se soubéssemos o quão inofensivas elas eram, teríamos capturado elas e nos divertido um pouco antes. Gá. Soluço. Me desculpe. É tudo culpa minha. É tudo por minha causa. Ah, certo, certo, Sr. Michaela. Acabamos de receber uma mensagem das outras ordens que avançam atrás de nós. Algo que vale a pena ouvir? Os homens leopardo que a Sexta Ordem relatou ter encontrado foram quase todos exterminados. Ouvi dizer que alguns deles ainda estão em fuga, mas o grande Pantera Negra que se acredita ser o líder já foi eliminado. Não pode ser, Gel. Dizem que removeram a cabeça dele. Imagino que pretendam presenteá-la à deusa como um troféu, conhecendo aquele grupo da Sexta Ordem. Soluço. Gel. E as centauras mencionadas no relatório anterior? Ouvi dizer que elas também foram quase completamente derrotadas. Tic, essa maldita Sexta Ordem. Eles trabalham rápido demais. Mas isso não é tudo. O que? Dizem que as cadelas centauras são um bando lindo, até a última. Estão tentando capturá-las vivas sempre que podem. Ah, e a de pele azul que as lidera foi capturada. Ouvi dizer que tiveram que cortar as duas patas traseiras dela só para derrubá-la. Kill. Não. Não pode ser. Kill. Michaela estalou a língua. Maldita Sexta Ordem. Eles nem me consultam antes de tomarem essas decisões. Eles estão se divertindo muito, não é? Isso significa que temos que ir rápido. Michaela desviou o olhar penetrante de Lizzie para o horizonte. Precisamos entrar no país do fim do mundo primeiro e garantir que a Sexta Ordem não roube todos os melhores brinquedos. Vamos lá. Capturem todas aquelas lamias, você poderia? Quem quiser estuprá-las aqui, pode tentar. Só não aquela bonitinha com o véu no rosto, ela é minha. Ele se virou. O que é? Houve uma comoção entre os cavaleiros designados para a retaguarda. Lizzie fechou os olhos com força e depois os abriu novamente. O mundo ao seu redor estava embaçado e indistinto. Os cavaleiros. Eles estão se dispersando? Um ataque suicida dos remanescentes patéticos daquele exército sub-humano? Eles sabem que já estão mortos. Parece que o ataque surpresa pegou nossos homens desprevenidos. Mas não vai durar muito. Esmaguem-nos.
Dezenas de cavaleiros próximos abaixaram suas lanças e viraram suas montarias no local, prontos para lutar. Espere. A voz de Michaela ficou tensa. O que é essa coisa? Uma sombra longa e negra avançava em sua direção, uma figura alta demais para ser humana. Um grito de guerra ecoou por toda a floresta até os ouvidos de Lizzie. Ei, não é aquele homem leopardo do relatório? Então aquele que eles mataram era falso? A retaguarda dos cavaleiros foi empurrada para trás, recuando numa tentativa de reorganizar suas linhas. Lizzie viu o terror nos olhos dos cavaleiros enquanto cavalgavam em sua direção em retirada, então viu uma grande sombra negra saltar sobre as costas de um deles. Foi então que ela o reconheceu, o homem leopardo mais forte que ela conhecia, com uma katana negra curva em cada mão. Uá! O cavaleiro em retirada gritou quando o homem leopardo o atacou, a lâmina cortou o ar, partindo-o ao meio com um rugido estrondoso. A armadura do cavaleiro não ofereceu resistência, e o homem foi cortado ao meio. Seu cadáver se contorceu e se desfez, pendurado grotescamente nas laterais do cavalo. Aquela coisa é um monstro. Um redemoinho negro com olhos vermelhos brilhantes passou pelos cavaleiros. Ele era tão maior que os outros homens leopardo que parecia quase real ao lado deles. Ninguém mais conseguia empunhar aquelas duas enormes lâminas negras. Gel Shadowblade cortou os cavaleiros em pedaços, um por um, enquanto fugiam. Lágrimas se formaram nos olhos de Lizzie. Gel. Você está vivo. Gel. O rosto de Michaela ficou roxo de raiva, embora sua expressão permanecesse inexpressiva. Isso não estava no relatório. Matem-nos. E isso deve ter sido o plano do inimigo o tempo todo. Uma trama para nos pegar desprevenidos. Aquela maldita sexta ordem. O que eles estão pensando? Ele pisou em Lizzie, colocando todo o peso do corpo no pé para segurá-la enquanto ela gemia sob a pressão. Ela estava tão rígida que não conseguia se mover de qualquer maneira, nem estava em nenhum estado emocional que pudesse considerar ficar de pé. Escutem. Michaela gritou por cima da luta. Poderosos cavaleiros da minha primeira ordem. Os inimigos que enfrentamos são sub-humanos, erros da natureza. São selvagens que conseguiram uma emboscada barata e agora se consideram guerreiros. Mostrem a eles uma batalha de verdade. Sem piedade. Façam daquele homem leopardo um exemplo sangrento. Uma recompensa a todos que o ajudarem em seu massacre. Ataquem. Um grito de guerra soou, e os cavaleiros atacaram. Gel estava claramente muito à frente de suas próprias linhas, os outros atrás dele ainda estavam lidando com a retaguarda e ainda não o haviam alcançado. Mas Gel não parou. Gel. Lizzie queria gritar em advertência, dizer para ele esperar os outros virem e apoiá-lo, mas ela não conseguia encontrar sua voz. Sem medo, hein? Aquele homem leopardo vai ser um problema, cavaleiros arqueiros, em posição. Eles estavam na estrada, o único caminho que conduzia através de um vale com penhascos íngremes de pedra de cada lado. Cavaleiros empunhando arcos apareceram de repente nas bordas da ravina. Uma emboscada. Eles devem ter vindo por um caminho diferente para se posicionar acima de nós. Lizzie sabia que tais táticas eram possíveis no vale estreito em que se encontravam, ela simplesmente nunca teve a intenção de lutar, para começar. Atire nessa fera antes que os cavaleiros tenham que enfrentá-la em batalha. De Rubia. Os cavaleiros arqueiros sacaram seus arcos e fixaram seus olhares em Gel. Por quê? Nós mostramos a você. Nós não queremos lutar, ainda. Você ainda está tentando se safar com conversa mole? Você nunca para de me divertir. Soluço. Eu não entendo. Não consegui convencê-los. Eu estava errada. Aquele mosca. O senhor das moscas estava certo. Mas agora é tarde demais para isso. Estamos atrasados demais. O que está acontecendo lá em cima?
Michaela olhou para os penhascos e ouviu gritos vindos de cima. Foi então que elas apareceram. Lizzie as viu claramente enquanto estava deitada de costas na terra. Ah! Somos nós que estamos assumindo o controle aqui em cima. Que pena, né? Era aqui o meio, segurando um arco. Os outros centauros apareceram atrás dela, alinhados e empunhando seus próprios arcos. Kikiu. Que? Michaela tremia de raiva. Seus cabelos eriçados ao vento, mas quase parecia que era a raiva que os fazia ficar em pé. O que as outras ordens estão tramando? Vamos lá. São só um bando de animais, nada mais. Vocês, arqueiros, atirem nos penhascos e... Que? Ele parou de repente, era como se tivesse visto algo em que simplesmente não conseguia acreditar. Suas forças estavam perdendo. Os cavaleiros que haviam atacado Gel estavam sendo subjugados. Contra aquele animal insignificante? O que é essa coisa? Eu não quero morrer. É um monstro. Os cavaleiros da retaguarda, que agora haviam recuado em direção à posição de Michaela, viraram seus cavalos novamente no mesmo lugar. Mas tem mais homens leopardo ali, exclamou um dos cavaleiros. Olha! São tantos. E agora somos tão poucos. Senhor Gran. Uma sombra negra surgiu atrás do cavaleiro que acabara de ordenar a retirada, com os olhos vermelhos e profundos brilhando. Com um grunhido aterrorizante, a lâmina negra da sombra balançou horizontalmente em direção ao cavaleiro. A cabeça do cavalo foi decepada, e o cavaleiro foi partido em dois. Gel abriu a boca e soltou um rosnado baixo e áspero. Estava completamente banhado em sangue. Eu vou matar todos vocês. Por um momento, após ele falar, um silêncio mortal pairou sobre o campo de batalha. Os cavaleiros pareciam não ter ideia do que fazer. Suas fileiras se desfizeram e eles começaram a fugir, tentando escapar pelo mesmo caminho por onde vieram. Os centauros lançaram uma chuva implacável de flechas e magia ofensiva sobre eles, vindas de cima. A primeira ordem estava em plena retirada. Parem, covardes! Parem de correr, gritou Michaela, mas os cavaleiros estavam abatidos. Ah! Como pôde? O que está acontecendo? Senhor Michaela. Michaela ficou de pé na floresta, sozinho, exceto pelo homem que parecia ser seu vice-capitão ao seu lado. Ele se virou, olhando na direção do país do fim do mundo. As lamias se reuniam à sua frente. Que diabos? Ele rangeu os dentes. Devemos avançar. Atacar aquelas malditas lamias que só têm escudos. Talvez possamos usar esta aracnídeo. Ela pode ser nossa refém. Hã? O que você tá dizendo? Isso nunca vai dar certo, sabe? Uma voz calma falou lá de cima. Era Kill, que os olhava com desprezo. O vice-capitão de Michaela gritou de volta, espumando pela boca. É essa pessoa. Ela é sua primeira-ministra, não é? Se você quer que ela viva, então... Você não ouviu? Do que você está falando? Mas a expressão de Michaela demonstrava que ele havia compreendido. Eu tinha esquecido. Disse ele baixinho. Esta aracnídeo não nos servirá de refém. Por quê? Ouvi da própria boca dela. Esses soldados se rebelaram contra a própria primeira-ministra. Imagino que eles prefeririam vê-la morta do que viva. Michaela olhou para Kill. Acho que essa araninha está exatamente onde eles querem que ela esteja. Essa primeira-ministra aí embaixo foi quem nos colocou nessa briga, sabia? Ah. Ouviu-se um som sibilante repentino quando a flecha de Kill atingiu o vice-capitão bem entre os olhos. Mate-a se quiser. Mas não faz muito sentido, Kill incitou enquanto olhava de cima para baixo, com os olhos completamente desprovidos de emoção. O suor do pânico encharcou a testa de Michaela enquanto ele se virava para observar as lamias.
Então, olhou por cima do ombro, já o Shadowblade estava bloqueando sua retirada, com o pelo encharcado de sangue, e o vermelho pingando de suas lâminas. Ele parecia a fúria encarnada. Seus selvagens. Então, o que vai ser? Perguntou Gel, abrindo os braços e erguendo as lâminas no ar. Você é o líder, certo? Posso até pensar em te prender se pedir com jeitinho. Michaela observou a quantidade assustadora de cadáveres da Primeira Ordem espalhados no chão à sua frente. Um pouco mais longe, viu homens leopardo cravando suas lâminas naqueles que ainda respiravam. A ordem deles havia sido completamente destruída. Ele rangeu os dentes em frustração. Seus animais. Michaela Eucalion jamais será levado por alguém como. Num piscar de olhos, duas sombras negras saltaram dos penhascos acima. O quê? Parecia que eles tinham passado despercebidos pelos centauros e saltaram, um enorme corcel negro com olhos flamejantes, montado por uma mulher com trajes de espadachim mosca. O cavalo pousou habilmente, como se mal tivesse registrado a queda. Então Michaela percebeu que havia outro parado ao lado da cavaleira. Onde foi? Quem? Meu nome é Belzeja, disse o Senhor das Moscas. Não se preocupe. Minha brigada do Senhor das Moscas está aqui para ajudá-lo. E já está na hora, capitão da Primeira Ordem Michaela.